Olá, meus irmãos, que alegria nós estarmos juntos para essas 4 formações sobre os dons do Espírito. Eu me chamo Damião e é com alegria que eu aceitei o convite para que nós tivéssemos e soubéssemos melhor sobre os dons do Espírito Santo. Mas eu gostaria de começar essa formação agora pedindo o Espírito Santo, né? Vamos invocar o Espírito Santo e vamos pedir que ele nos auxilie para que nós possamos continuar a obra de Deus nas nossas vidas. Por isso vamos invocar a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nos consagremos à Virgem Maria, aquela que foi a primeira a ser batizada no Espírito e a ter o Espírito Santo morando nela. Por isso, invoquemos Nossa Senhora e peçamos a sua proteção. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, que alegria nós falarmos sobre o Espírito Santo. Primeira coisa que nós temos que entender é que o Espírito Santo ele é nosso amigo e ele deseja estar conosco. Porque quando nós fomos batizados, o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Isso é uma grande graça para as nossas vidas, não é? E nós vamos eu vou estar com vocês em 4 formações, onde nós vamos ter as primeiras falando sobre os dons efusos do Espírito Santo, e depois nós vamos ter mais 2 formações falando sobre os dons infusos. E eu gostaria, perguntando para você, o que é um dom efuso? Né? A gente sabe, a gente aprende que tudo que é em é fora, e tudo que é in é dentro. Então, os dons efusos, como o próprio nome diz, são os dons, porque não é apenas um, são vários dons, que o Senhor quer se utilizar de nós para o bem do outro. Essa é a diferença. Enquanto que o dom infuso, ele serve para me santificar, por isso que ele é uma ação do Espírito Santo dentro de mim, operando dentro de mim, realizando dentro de mim. Os dons efusos já é o contrário. Eles são, eu recebo de Deus para o bem do outro. Mas vamos pegar a palavra de Deus, ela que ilumina e ela que faz a gente entender melhor o que são os dons efusos. Por isso que eu convido você agora a pegar a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, onde São Paulo vai tratar sobre os dons do Espírito e ele vai explicar para nós o que são esses dons maravilhosos e qual a sua ação dentro de nós. Por isso, vamos lá. Diz assim o título da palavra de Deus os dons do Espírito Santo ou carismas. Dons, eles são presentes que Deus nos dá. Nos dá para quê? Para a edificação da igreja, dos irmãos. Os dons do Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes para quê? Para que nós pudéssemos ajudar nossos irmãos a serem aquilo que Deus deseja. Eu não conheço, talvez você que está me vendo, mas Deus conhece. Assim como talvez você não me conheça, mas Deus me conhece. Como eu estou falando para jovens,
vocês sabem muito bem o que é um iceberg. Sabe ou não? O iceberg, nós sabemos que ele é muito mais profundo do que aquilo que é visto. E aí nós podemos até lembrar, né, do Titanic, que caiu, que foi destruído por causa de um iceberg, né? E aí nós vamos ver, nós somos como um iceberg. Muitas vezes nós conhecemos a pessoa pela aparência, mas Deus conhece no profundo do coração. Essa é a grande graça que Deus deseja nos dar nessas duas formações sobre os dons efusos do Espírito Santo. E eu convido você a deixar-se conduzir por esse Espírito, que tem muito a nos dizer, esse amigo. Por isso nós vamos começar nessas 4 formações a falar de um amigo que se chama Espírito Santo. Ele é Deus, como o Pai é Deus, como o Filho é Deus. O Espírito Santo também é Deus. E aí a palavra de 1 Coríntios diz assim: a propósito dos dons do Espírito Santo, irmãos, não quero que estejais na ignorância. São Paulo aqui vai alertar a comunidade de Coríntios de que os dons do Espírito Santo, eles existem para o bem comum. O que é uma coisa para o bem comum? É uma coisa que serve para mim, serve para você e serve para toda a comunidade. Sabeis que quando ereis gentios, quer dizer, pagãos, sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento da verdade, ereis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Nós sabemos que ídolos são todos aqueles a quem nós pomos. Por isso que a idolatria, ela deriva, né, dessa palavra de ídolos. Porque todo aquele que eu coloco no lugar de Deus se torna um ídolo para mim. Isso pode ser uma pessoa, isso pode ser uma realidade, pode ser os meus bens. Tudo que eu troco Deus e coloco essa coisa acima de Deus, ela se torna uma idolatria ou um ídolo. Por isso que há pessoas que têm o dinheiro como ídolo, tem cantores como ídolos. Mas aqui São Paulo vai exatamente exortar e falar sobre isso, né? Por isso eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito de Deus diz anátema seja Jesus. Anátema é a mesma coisa que dizer maldito. Então, uma pessoa movida pelo Espírito Santo, ela jamais vai dizer que Jesus é anátema. Só diz assim uma pessoa que não está sob o domínio do Espírito Santo, que é uma outra coisa que nós não vamos entrar agora. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, só movido pelo Espírito, nós podemos dizer que Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o seu Senhor, Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador. Somente pelo Espírito Santo nós somos capazes de dizer isso. E continua São Paulo. Diversidade e unidade dos carismas. Aí aqui ele vai elencar 9 carismas. E aí você poderia me perguntar, mas Damião, só são 9 os dons efusos do Espírito Santo? Eu digo para você, Deus é dinâmico. E Deus, não posso dizer apenas que são esses 9, porque existem, por exemplo, o repouso no Espírito é um dom efuso, e ele não está aqui. O dom da bilocação, que é estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não está aqui. E eles também são dons efusos do Espírito Santo. Então, eu quero que nós entendamos que Deus é dinâmico. Deus é próspero. Nós não podemos colocar Deus dentro de um copo, porque Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. Mas aqui São Paulo, de uma maneira didática, ele quis nos elencar esses 9 dons como aqueles que se manifestam
costumeiramente na Assembleia, quando nós estamos juntos, certo? E São Paulo continua. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que é isso? Há vários dons, mas quem opera e quem realiza tudo em todos é Deus. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Olha que beleza. São Paulo aqui vai exatamente dizer que Deus, ele tem modos, Deus tem ações e Deus tem diversidades. Porque Deus não existe palavras para dizer sobre Deus, né? Mas aqui São Paulo vai elencar, e aí ele vai continuando, dizendo: cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Talvez na sua Bíblia diz, para o bem comum. Por isso que os dons do Espírito Santo, eles não são dados para quê? Para edificar o outro. Para que o meu irmão que chegou, ele não saia da mesma forma. Porque os dons do Espírito Santo, eles não são os dons dos carismáticos, eles são os dons de Deus, que Deus derrama sobre a igreja. Mas nós do Shalom, que somos da renovação carismática, nós usamos os carismas do Espírito. E os carismas do Espírito são esses dons que São Paulo aqui vai dizer. E é muito importante a gente entender essa ação de Deus, esse modo operante de Deus. E ele vai continuar. Cada um recebe o dom de manifestar. Não quer dizer que eu recebi um dom apenas. Quer dizer que na Assembleia, Deus vai se utilizar de mim ou de várias pessoas, ou Deus vai me dar vários dons naquele dia para o bem comum. Porque o maior interessado de falar conosco é Deus. Ele quer falar conosco. Deus é um Deus relação. O nosso Deus não é um Deus fechado nele mesmo, por isso que ele é um Deus trindade. Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Ele é um Deus trino, porque é um Deus que se comunica. E continua São Paulo dizendo: cada um recebe, a um o Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro o mesmo Espírito dá a fé, a outra ainda o único e o mesmo Espírito concede o dom das curas, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro o dom de falar em línguas, a outro o dom de as interpretar. Mas é o único e o mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, que maravilha nós vemos aqui. Então, aqui São Paulo vai destacar 9 dons. Vocês perceberam? Vamos lá, catalogar quais são. Primeiro é a palavra de sabedoria. Depois, a palavra de ciência. Depois, a fé, milagres, profecia, discernimento dos espíritos, falar em línguas, interpretar. Esses são os 9 dons do Espírito Santo, que São Paulo elenca aqui nessa palavra. E aí hoje nós vamos trabalhar no dom de línguas, de profecia, interpretação e discernimento dos espíritos. Mas eu gostaria de começar pelo discernimento dos espíritos. O que é o dom do discernimento dos espíritos? Ele é um dom do Espírito Santo que nos ajuda a discernir. O que é discernir? É saber o que é bom e o que não é bom. É saber, o dom do discernimento é aquele que vai me dizer se aquilo é de Deus, se aquilo é do homem ou se aquilo é do maligno. Eu não sei se vocês já tiveram experiências,
mas, por exemplo, de você entrar no local e de você não sentir a presença de Deus, e você sentir algo estranho. Esse sentir algo estranho é o dom do discernimento dos Espíritos. É ele que vai sinalizando para nós se é de Deus, se é nosso, do homem, ou se é do maligno. Mas não se preocupem. O demônio, ele não se manifesta assim tão facilmente, não. Ele é muito argiloso, né? Ardiloso. E somente em algumas dimensões e realidades. Quando nós estamos unidos no grupo de oração, num só fé, numa só alegria, ele não tem abertura para querer realizar alguma coisa. Então, o dom do discernimento é aquele dom que nós devemos pedir por primeiro, porque ele vai fazer a gente entender quando uma coisa vem de Deus, quando uma coisa vem de outra pessoa, ou quando ela vem do maligno. Quando uma pessoa diz uma coisa que não é coerente, aí nós vamos discernir se veio de Deus, não. Se veio da pessoa ou se veio do maligno. Vamos dar um exemplo para poder você entender melhor o dom do discernimento. Jesus estava com os discípulos e ele disse assim: irei morrer, mas no terceiro dia eu irei ressuscitar. Aí nós encontramos um amigo chamado Pedro. Pedro é um cara muito legal, eu gosto demais dele. O Pedro às vezes dava umas ratas, né, como a gente diz aqui no Ceará. E aí Pedro diz assim: não, Senhor, que isso não aconteça contigo. E automaticamente Jesus repreende a Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos são os pensamentos dos homens. Quem era que estava falando por Pedro? Aparentemente, o que Pedro estava dizendo era legal, né? Que Jesus não sofresse. Mas, porém, por detrás disso, não existia a vontade de Deus, porque para que Jesus realizasse a promessa de Deus nas nossas vidas, Jesus precisava morrer na cruz. E o que Pedro dizia naquele momento não era a vontade de Deus. Então não vinha de quem? De Deus. Vinha de quem? Do demônio. E dos homens. Por isso que Jesus vai dizer, não é? Porque os teus pensamentos são pensamentos dos homens. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Então Jesus, naquele momento, ele percebe que aquela palavra que Pedro diz, naquele momento, não era uma palavra de Deus, não vinha de Deus. E automaticamente Jesus exorta Pedro. Então, quem foi que fez Jesus dizer aquilo? O Espírito Santo. E um detalhe importante que eu esqueci de dizer no início é: Jesus usava os dons do Espírito Santo. Jesus usou os dons do Espírito Santo para mostrar que os dons eles são fontes que nós devemos buscar. Por isso que quando Jesus vai ao céu e derrama sobre nós o Espírito Santo, ele derrama sobre nós o mesmo Espírito que moveu o seu coração. E isso é importantíssimo para nós entendermos, porque às vezes nós achamos que nós recebemos um Espírito Santo diferente do de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós não recebemos um Espírito Santo diferente. É o mesmo Espírito Santo que opera tudo em todos. É esse Espírito Santo que nós recebemos. Porque o Espírito Santo, ele era promessa de Deus. Se você pegar depois a sua Bíblia, em Joel 2, nós vamos ver lá o anúncio. Porque lá dizia exatamente que eis que derramarei o meu Espírito. E quando é que o Espírito Santo foi derramado? No dia de Pentecostes, quando a igreja está reunida. E juntos clamavam que descesse a promessa, porque Jesus tinha dito: não vos deixarei sozinhos. O Espírito Santo é aquele que segura, sabe?
Quando nós estamos fraquejando, o Espírito Santo é aquele que nos dá força. Só que uma coisa interessante, o Espírito Santo ele não é a força de Deus. O Espírito Santo ele é Deus em pessoa. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. O Espírito Santo é Deus, como o Pai é Deus, como o Filho é Deus. Assim também o é o Espírito Santo. Uma coisa também importante para a gente entender, o Espírito Santo não é aquela pombinha que desce lá no dia do batismo de Jesus, quando São João Batista vai batizar Jesus. Mas ali é uma prefiguração do Espírito Santo. Porque é interessante a gente entender isso, para que a gente não tenha ideias deformadas, né? O Espírito Santo ele não é uma pomba. O Espírito Santo ele é Deus. É uma pessoa. Assim como eu, Damião, sou uma pessoa e você que me ouve é uma pessoa, assim também é o Espírito Santo de Deus. Certo? Então, o dom do discernimento, ele faz o quê? Ele faz a gente saber o que é de Deus, o que é meu, do homem, o que é do maligno. E normalmente, meus irmãos, o que é do homem não é aproveitado, viu? Então, já sabe. Quando alguém fala alguma besteira, é porque veio do homem. Porque o que vem de Deus, ele solidifica o nosso coração. Eu acredito que você já deve ter experiência, né? Então, quando você, por exemplo, pede a Deus uma palavra ungida, o que é uma palavra ungida? Quando você reza, você coloca em oração e você pede a Deus que fale para você algo que você está necessitando ouvir naquele momento. E quando você pega a palavra de Deus, aquela palavra que você escuta, né, que você lê, você percebe Deus falando no seu coração, né? Então essa palavra é uma palavra ungida que a gente fala. Depois da gente entender o que é o dom do discernimento, nós vamos agora entender o que é o dom de línguas e o dom de interpretação, tá? Eu vou colocar eles dois juntos para ficar melhor nós entendermos. São Paulo vai dizer também, ele diz lá em 1 Coríntios 14, ele diz assim: procurai a caridade, entretanto aspirai os dons do Espírito, principalmente a profecia, que é um dom. Por que o dom da profecia? Porque o dom de... Eu vou mudar aqui um pouquinho, para poder a gente entender. O que é o dom da profecia? É Deus falando para nós. E Deus sempre fala... Por que Deus fala para nós? Porque Deus está vivo. Porque Deus vive dentro de nós. E o que é uma palavra de profecia? É Deus falando para nós hoje. E existem 3 tipos de profecia. A exortativa, que é aquela profecia que Deus nos dá carão, mas num bom sentido, Deus fazendo a gente refletir que nós precisamos mudar, e por isso que se chama profecia exortativa. Existe também a profecia, deixa eu só pegar aqui, por favor, que edifica, né? Edificativa, o que é aquela profecia que Deus vai dizendo: meus filhos, continuem, eu estou com vocês, né? É aquela palavra de incentivo, de dizer, eu estou com vocês. Aquela profecia que Jesus disse no Evangelho, né? Eu estarei convosco até os confins da terra. Isso é uma palavra de profecia, uma palavra que edifica. Então, exortativa, edificativa, e a outra é deixa eu pegar aqui, consoladora, que é aquela profecia onde Deus vai dizer: meus filhos, vós estáis cansados, mas colocai o vosso jugo sobre mim, porque eu sou manso e humilde de coração, né? Então, a consoladora é aquela que Deus vai dizendo: não tenham medo, eu estou com vocês, né? Jesus. Então, a palavra de profecia é Deus falando para nós hoje, certo? Então, São Paulo aqui em 1 Coríntios 14 diz:
Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens. Por isso que quando nós estamos orando em línguas, a gente fica... Eu não sei vocês, mas quando eu fiz o meu seminário de vida, eu era muito jovem, tinha 13 para 14 anos. E eu ficava assim, meu Deus, o que é que esse povo está dizendo? Porque eu quero saber, né? Porque a gente tem uma necessidade de saber das coisas. Isso é muito bom, isso não tem nada de mais não. Mas, às vezes, a gente não deixa a ação da graça de Deus, né? E eu era bem racional, né? Eu acho que talvez tenha alguns aí racionais como eu. E eu não... então eu queria saber, para mim, 1 mais 1, então, a lógica, a matemática... Como eu sou mais inclinado aos números, né? Então, o meu raciocínio lógico, as certezas absolutas, se algo dito tem fundamento científico, e tarará, e tarará, e tarará, né? Mera semelhança com alguém aí, né? E eu não deixava Deus orar, por exemplo, dentro de mim. Para mim, a oração em línguas era algo muito complicado, porque na minha cabeça eu queria entender o que era... Kandra Labre Shiri Kandra, que é isso que essa pessoa está dizendo, né? E aí eu fiquei muito tempo lutando contra Deus, né? E eu quero dizer para você, né? Aproveitar, eu quero dizer, não lute com quem tem mais força do que você, que é Deus. E aí foi que eu fiz. E eu também era muito ansioso, viu? E aí eu disse, Senhor, eu vou me abandonar nas tuas mãos. Se você quiser me dar esse dom, eu quero, mas eu não vou ficar querendo saber, mas eu vou deixar que a tua ação haja da minha vida. E aí eu sei que eu deixei, né? Eu fui, como se diz, esquecendo o saber sobre o que era o dom das línguas. E de repente, na minha oração, acho que 3 ou 4 meses depois, eu comecei a orar em línguas. E de lá para cá, nunca mais deixei de orar em línguas, né? Porque o dom de línguas, nós, como diz São Paulo, ele vai dizer, pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele em espírito enuncia coisas misteriosas. Por isso que a gente não entende o dom das línguas. Por isso que às vezes a gente fica sem saber o que aquela pessoa está dizendo. Por que a gente não sabe, né? E aí eu vou entrar na outra parte do dom das línguas, que é a interpretação. Que a interpretação, meus irmãos, não é como a tradução. Não existe na Assembleia, quando nós estamos reunidos, orando em línguas, uma tarjazinha amarela aparecendo assim. O Senhor está fazendo está através do Damião rezando, e o que ele está dizendo é isso. Isso não é dom da interpretação das línguas, tá bom? Interpretação não é tradução. Porque tradução é você dizer, my name is Damião, meu nome é Damião. Mas quando nós oramos em língua, Kandelabre Shiri, não tem uma tradução. Ore em línguas e bote no Google Tradutor, por exemplo, para você ver, não vai ter tradução. Por quê? Porque é uma linguagem do Espírito. E também, então, para que serve a interpretação das línguas? Para a edificação dos irmãos. Eu não comecei dizendo que os dons do Espírito Santo efusos, eles são para a santificação dos outros? O dom das línguas e o dom da interpretação também o são. Mesmo eu orando em línguas e edificando a obra de Deus em mim, mas mesmo assim esse dom é para o outro. Porque eu vou me abrir aos carismas do Espírito Santo pela porta que abre. E a porta que abre os dons é o dom das línguas. E aí nós temos que entender que existe variedade de línguas, diversidade de línguas. E como é que nós vamos saber o que Deus está querendo? Pelo dom da interpretação das línguas. O Espírito Santo vai mover uma pessoa na Assembleia a perceber que aquela oração em línguas que está sendo rezada naquele momento, Deus está, por exemplo, conduzindo ao arrependimento. Então, as línguas são de arrependimento.
As orações são de arrependimento, entendeu? Há momentos que as línguas são de louvor, então nós vamos louvar. Há momentos que as línguas são de intercessão ou de libertação, e nós vamos interceder e pedir a Deus a libertação, entendem? Então, o dom das línguas é a porta que faz eu me abrir aos carismas. E a interpretação é o que eu estou orando em línguas, o que é que Deus está operando no meio das pessoas. E é isso que nós devemos entender. E é isso que nós devemos suplicar a Deus, para que Ele nos ajude, para que nós possamos crescer. Por isso que eu quero convidar você durante essa semana, você rezar com o dom do discernimento. Pedir a Deus, meu Deus, quantas vezes eu não deixei que Tu me movesse, e eu me deixei levar pelos meus impulsos. E o dom do discernimento é aquele que vai fazer a gente entender o que é de Deus, o que é do homem, o que é do maligno. E aí vem a palavra de profecia, que vai exortar, consolar e edificar. E é Deus falando para nós quando? Hoje. Quando é que uma coisa não é uma profecia? Quando eu digo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já existe na palavra de Deus. Então isso é o quê? Palavra de Deus. Não é profecia. Profecia é Deus falando para nós hoje. Deus falando para você que me escuta hoje. Eu quero transformar o seu coração. Eu quero fazer de você um profeta. Uma profeta. Isso é palavra de profecia. Tá certo? E a outra é o quê? É o dom de línguas e o dom da interpretação das línguas. Eles servem exatamente para nos ajudar no caminho, a gente entender a obra que Deus está fazendo. Então, quanto mais nós... quando é que os dons do Espírito Santo são manifestos? Através do dom das línguas. Ele é a porta que abre para que nós possamos adentrar no coração de Deus. Eu suplico muito ao Senhor essa graça sobre vocês. Eu hoje, já há mais de 34 anos, na renovação carismática, o quanto eu sou feliz de ver os dons do Espírito Santo sendo manifestados. Porque Deus está vivo. E Deus é o maior comunicador que existe. Ele deseja operar em nós. Ele deseja realizar em nós. Ele deseja operar tudo em todos, como diz a palavra de São Paulo. Por isso, meus irmãos, nos abramos e deixemos que esse Espírito Santo conduza a nossa vida, a nossa história, o nosso coração, para a vontade de Deus, para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus quer conduzir você. Quando às vezes a gente não sabe o caminho a seguir, nós vamos pedir o Espírito Santo. E Ele vai nos introduzir no coração de Deus. E no Espírito, e pelo Espírito, e no Espírito, nós vamos deixar que Deus vá operando. Eu peço ao Espírito Santo que derrame sobre você essa graça sobre a sua vida. Que a Virgem Maria, aquela que soube obedecer e aquela que é a esposa do Espírito, te conduza nesse caminho de santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Shalom.